Salve, salve, meus amores! Aqui estamos mais um dia, eu, Beatriz Leal, para falar sobre ideologia. A aula de hoje vai ser um resumão para vocês terem uma noção do que é cada corrente de pensamento político, o que é ideologia, o que é pensamento político, qual a diferença entre ideologia, pensamento político, ciência política, filosofia política e todas essas nomenclaturas que a gente encontra por aí, e principalmente essas que a gente encontra pela internet e que às vezes deixam a gente ou gargalhando ou de cabeça quente, né? Eu trouxe esse meme aqui que eu achei no Facebook, provavelmente circulando entre pessoas que não sabem o que significa cada coisa e não que cada um tenha a obrigação de saber, mas se a gente pode entender o que significa cada uma para evitar mais discurso de ódio, mais briga, mais fake news, vamos colaborar, né não? E aí eu deixo aqui o meme para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem pausar o vídeo, e aí depois vocês me dizem no final da aula se o meme estava certo, estava errado, mais ou menos, o que vocês acharam, beleza? Então vamos lá. Para começar essa aula, eu vou deixar a referência aqui. Eu usei o livro do Raimundo Faoro, que é um importante pensador do político brasileiro, e o livro dele se chama Existe um Pensamento Político Brasileiro?, que é um questionamento que a gente que é da área da política se faz muito, que já é motivo de estudo há muito tempo. E vou deixar também esse link aqui do Politize, que fala sobre as correntes de pensamento político, que eu usei também como referência aqui. Mas e aí? O que é ideologia? A gente tem várias definições no dicionário, mas a definição que importa pra gente nesse momento é a definição da sociologia, em que significa um sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam, isso é muito importante, e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, ou seja, com as instituições que existem no Estado. Se aí vocês não lembrarem muito bem sobre isso, é só voltar na aula sobre o Estado moderno. Sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos, os interesses. E aí, vocês podem ver essa definição e estarem, professora, mas racionalizar, né? Tem certeza que existe uma racionalidade por trás de tudo isso, de todos esses ismos que a gente escuta? Vamos tentar entender isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que isso acontece. Como é que a gente passa a defender determinadas ideias, determinados interesses. Eu coloquei aqui escolhas, né? Choices. But, contudo, todavia, entretanto, as escolhas, elas não são um fim em si mesmas. Elas não dependem única e exclusivamente da vontade. Elas dependem da história da pessoa, elas dependem da cultura da pessoa, elas dependem de como essa pessoa foi criada, ou seja, da família, depende em que tipo de estado ela vive e depende de escolhas a partir do momento em que ela tem conhecimento sobre isso e ela pode escolher, ela pode optar sobre esses assuntos. Porque numa ditadura, por exemplo, você até pode escolher, mas você pode ser morto por isso. E aí, quem sou eu ou quem é qualquer outra pessoa
para falar que a pessoa tem que escolher morrer, né? Então, são várias questões que se colocam nesse debate. Então, a gente precisa primeiro tomar cuidado, porque antes de qualquer coisa, a gente precisa respeitar todas as pessoas. E aí, antes de continuar a explicação, eu preciso colocar 2 conceitos para vocês que eles aparecem muito mesmo em toda a discussão sociológica, política, antropológica, das ciências sociais como um todo, e que quando vocês forem prestar vestibular, eu acho muito difícil que vocês não esbarrem com elas. Ainda que não diretamente, essas palavras, esses conceitos, eles vão estar lá presentes. O primeiro é praxis. A praxis significa o quê? A prática advinda de uma teoria. Então, a praxis, resumidamente, é isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem gente que, quer fazer parecer uma coisa muito complicada, mas entendam que praxis é a prática desenvolvida com base em determinada teoria. E o locus é o lugar, o local onde vai se desenvolver essa praxis baseada em uma determinada teoria. Suave? Então, sabendo disso, a gente vai para a diferenciação entre o que é filosofia política, o que é pensamento político, o que é ideologia e o que é ciência política. Às vezes a gente pode pensar que é tudo a mesma coisa, que tudo tem a mesma finalidade, ou que não serve para nada nenhuma das 4, mas não é bem assim. A filosofia política, a essência dela é o debate. A filosofia política, ela busca entender a realidade de uma forma abstrata, ou seja, quando vocês tiverem aula lá na filosofia sobre Platão, Aristóteles, que vocês verem as formas de abstração do entendimento e como que esse debate acontece entre os filósofos, não só entre esses 2 que eu citei, mas todos os outros, vocês vão entender o que eu estou colocando aqui, que é entender a realidade de uma forma abstrata no sentido de ir até o mais profundo da explicação, de um jeito que ela fica num nível de complexidade tão grande que às vezes se torna abstrato da gente não conseguir entender como é que isso acontece, certo? Então ela busca a verdade por intermédio do diálogo e das perguntas. Se vocês verem grandes obras como a República, a Política, desses pensadores que eu citei, basicamente diálogos entre várias pessoas com perguntas e respostas e discussões sobre temas. Então, a tentativa de pensar caminhos, não necessariamente executar. Muitas vezes, ou quase sempre, é não executar, mas refletir sobre, pensar caminhos para as questões colocadas pela sociedade e pelos indivíduos. Já o pensamento político são as ideias que visam a ação. Então, o pensamento político é aquela teoria que vai visar a praxis, a prática, dentro de determinado locus, né? Ela pressupõe a ação, ou seja, você está pensando alguma coisa para agir em seguida, né? É uma força da sociedade, uma força que se impõe da sociedade, que se desenvolve, né, na praxis dentro de determinado locus. Ela se transforma conjuntamente com as mudanças socio-históricas e por esse motivo ela não pode ser ideológica, no sentido de que se eu determino que só uma coisa é certa e eu não entendo que com o passar do tempo isso pode mudar, eu não vou estar desenvolvendo um pensamento político, porque aí ele vai estar atrelado única e exclusivamente à questão ideológica, ou seja, não importa mais nada, só o que é considerado certo, só a ideologia é considerada certa, ok? E aí, a ideologia é justamente isso, o pensamento político deformado.
sendo um sistema de ideias fechadas em si mesmo, que é buscar o convencimento de outras pessoas através de ideais que ela tem como verdade absoluta. Então, o desenvolvimento exclusivamente ideológico é o que resulta na falsa consciência colocada por Bobbio, que é um grande pensador político, sendo responsável pelas deformações sociais, ou seja, cobre a realidade, revelando-a de maneira deformada. A ideologia acaba sendo um sistema de crenças ou valores utilizado na luta política para influenciar o comportamento das massas, para orientá-las numa direção e não em outra, para dirigir o consenso e justificar o poder. Essa citação que eu trouxe do Bobbio, vocês podem entender ela na prática quando a gente pensa todo o cenário político brasileiro. Quando se fala em um sistema de crenças e valores, a gente pode citar, por exemplo, todo o pensamento e os valores que estão por trás do presidente da República. O que ele defendeu para ser eleito, quais foram as crenças e os valores que ele utilizou nessa luta política, ou seja, na disputa eleitoral, para influenciar o comportamento das massas, ou seja, a gente, né, para orientar numa direção, ou seja, na direção de eleger ele e concordar com os posicionamentos dele para legitimar o poder dele, ou seja, dirigir para o consenso e justificar o poder, ok? E aí, por último, a gente tem o que é a ciência política, que é justamente o estudo, a análise das ações dessas pessoas, né, como, por exemplo, o presidente, mas não só ele, porque a gente vai ter uma aula sobre isso, e eu vou explicar que o presidente da República, embora ele tenha o foco, né, a maior parte das atenções, ele não é o ator principal. Então, a gente estuda todas as ações, analisa todas as ações de todos os agentes políticos, tanto no campo das teorias quanto das práticas, e as consequências de todas essas ações ou a ausência de ações, porque isso também é fazer política, tá? Então, aí agora eu vou falar para vocês as principais ideologias políticas, então, que atuam no campo dessa disputa que eu expliquei para vocês. E aí, antes de explicar as principais ideologias políticas, a gente precisa entender que todas elas giram em torno de duas questões principais, que é o papel do indivíduo e do coletivo nessas ideologias e o papel do Estado. Então, qual é o lugar do indivíduo, qual o lugar do coletivo e qual o papel do Estado, ok? Então, a primeira que eu trouxe para vocês é a ideologia progressista. Ela nasceu lá no Iluminismo, que a gente já viu nas aulas de história e que eu já comentei com vocês na aula sobre Estado moderno, acreditando que para se alcançar liberdade e igualdade, aqueles ideais lá da Revolução Francesa, era preciso romper com padrões sociais tradicionais. Ou seja, ela se ampara fortemente nas mudanças sociais através da ciência e da tecnologia. Então, ela busca uma igualdade político e jurídica. O que isso significa? Ela busca igualdade entre todas as pessoas para desenvolver liberdade política, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de eleição e igualdade jurídica, ou seja, todos devem ser iguais perante a lei. A lei deve ser igual para todas. Então, a ideologia progressista, ela basicamente busca um Estado reformista, que reforme os padrões sociais tradicionais. Suave? Aí, a próxima ideologia é a conservadora.
A ideologia conservadora é um estilo de pensamento que nasce e se desenvolve na modernidade como reação às mudanças ocasionadas pelo iluminismo. Então, é uma resposta ao progressismo. E aí, ela vem se consolidando como uma crítica ao progresso desmedido. Lembra a aula anterior sobre globalização? Então, e aí o ponto é que o conservadorismo, a gente precisa pegar muito bem essa parte. O conservadorismo, ele incorpora mudanças, mas é uma mudança moderada, gradual, ou seja, aos poucos, e sem alterar determinadas tradições. Algumas tradições para a ideologia conservadora, elas não podem ser alteradas, porque isso vai causar um desequilíbrio social muito grande. Então, a ideologia conservadora não é aversa à diversidade, nem à democracia, mas ela entende que é necessário ir de mansinho, entendeu? Então, aqui eu trouxe que vocês precisam entender a diferença entre conservador e conservador. E aí você tá assim, professora, o que você tá falando? Conservador, no sentido dessas pessoas, especialmente as que têm visibilidade aqui no Brasil, que se dizem conservadoras, significa uma pessoa que ela não quer mudar a realidade, ela não quer mudar o sistema, ela não quer mudar a tradição. Ela é conservadora porque ela quer manter o que a gente entende como status quo, ou seja, o estado atual, que é diferente de um conservador em nível teórico, um conservador nessa definição que eu acabei de explicar para vocês, que é uma pessoa que aceita sim diversidade, que aceita sim democracia e que aceita sim mudança, desde que elas aconteçam de determinada maneira, que é desse jeito que eu falei para vocês, uma mudança moderada, gradual e sem alterar determinadas tradições, ok? Então, a gente tem que o conservadorismo, ele defende a liberdade e a ordem política e social. Essa questão da ordem é muito importante, porque ele defende que uma determinada ordem se mantenha. Não a mesma, mas é preciso haver ordem. E aí, assim como a ideologia progressista também defende uma igualdade política e jurídica, mas acredita que o Estado, além disso, tem um papel de garantir todas essas coisas. Então, na ideologia conservadora, o Estado tem um papel muito forte de impor essa ordem e de garantir que ela seja mantida. Aí eu trago um questionamento para vocês. Embora agora a gente saiba a diferença entre um conservador puramente em questões da sociedade, um conservador do ponto de vista mais teórico, ainda assim, os dois defendem tradições. E aí eu coloco para vocês, a tradição sempre é boa? Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem tradição. E aí a igreja é uma autoridade máxima para os cristãos católicos aqui na Terra. E aí coloca-se como uma autoridade também incontestável. Contudo, porém, entretanto, a igreja já matou gente lá na Idade Média. E era uma tradição. Isso foi certo? É isso que eu estou trazendo para vocês. A tradição é sempre boa? A tradição, por exemplo, de escravizar pessoas era uma boa tradição? A gente precisa se questionar sobre essas coisas. E aí, a outra ideologia é a liberal. A liberal, ela nasce como uma oposição ao conservadorismo. Então, vocês percebem que é sempre uma nascendo em resposta à outra. Uma se desenvolve, a outra acha que não é isso e vem outra para rebater. E ela tem como marco os pensamentos e as obras de John Locke, que é considerado o pai do liberalismo político. E vocês vão ter aulas sobre o John Locke mais especificamente lá na área de filosofia, na disciplina de filosofia. Só que aqui o que eu preciso pontuar muito para vocês, e eu espero que, assim,
Se vocês não guardarem nada, guardem pelo menos esse ponto aqui, que é o liberalismo econômico é diferente do liberalismo político. O liberalismo político trata sobre a liberdade do indivíduo, fala sobre a existência de direitos individuais que não podem ser violados, como, por exemplo, a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. Então, um princípio base do liberalismo político é a garantia dos direitos universais pelo Estado, sendo os principais a educação básica universal, a saúde, a segurança, a infraestrutura e a regulação. Então, essas funções elas são básicas e necessárias para garantir o Estado mínimo. Não significa um Estado fraco, mas é um Estado que vai garantir que todos os cidadãos se desenvolvam em sua plenitude e igualdade de oportunidades. Percebam que esse liberalismo político que eu acabei de explicar para vocês não é a mesma coisa que o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é a ausência de intervenção estatal na economia. Não necessariamente ele aceita o liberalismo político, entenderam? Então, o liberalismo econômico ele tem muito mais a ver com aquele livre mercado que eu expliquei para vocês na aula sobre globalização, naquela liberdade de realizar transações e de fazer comércio entre com todos os países, do que com a garantia desses princípios. O liberalismo político, embora ele tenha sofrido uma deformação nas discussões que acontecem aqui no Brasil, ele é de onde veio essa ideia de direitos universais que devem ser garantidos pelo Estado. Entenderam? Tanto é que o Estado aparece como um intermediador. Ele não tem o papel principal, ele não vai fazer tudo, mas ele precisa intermediar intermediar a existência dessas coisas, fazendo com que elas sejam distribuídas e alocadas para todas as pessoas. Tanto é que o liberalismo ele também defende a igualdade política e jurídica. Então, no liberalismo político, o Estado ele vem como a ideia de um mal necessário, ok? Porque sem ele não teria como organizar todas essas coisas, porque são muitas coisas para serem organizadas e distribuídas, e sem um Estado que centralizasse todo esse poder, isso não seria possível. E aí a gente tem também a ideologia autoritária, que ela defende a concentração de poder nas mãos de uma única autoridade ou de uma pequena elite. Então é uma diminuição da racionalidade entre os indivíduos que compõem a sociedade na tentativa de levá-los a um quadro de alienação e submissão cega aos ditames do Estado. O que isso significa? Uma única pessoa ou um grupo pequeno de pessoas assume o poder e tenta fazer com que o restante da população acredite que eles merecem e devem tomar as decisões no lugar de todos os outros, não importando se isso vai fazer mal ou bem. Então você tem, numa ideologia autoritária, a supressão das liberdades, ou seja, você reprime a liberdade das pessoas de terem escolhas e de terem direitos. Então a ideologia autoritária é sem igualdade política e jurídica, e você tem um Estado coercitivo, ou seja, um Estado que atua através da força. Lembram quando eu falei sobre o poder legítimo do Estado de usar a força? Numa ideologia autoritária, isso é praticamente a única função que o Estado tem que exercer, esquecendo todas as outras. Então, e aí vocês precisam também entender aqui que autoridade é diferente de autoritarismo. A gente precisa de autoridades para tomar as decisões como os nossos representantes.
Até porque, considerando o tamanho do nosso país e dos outros países e o número de pessoas, se todo mundo fosse tomar decisão a todo momento, a gente não ia conseguir resolver nada. Então a gente precisa de autoridade de determinadas pessoas que sejam a referência e que tomem as decisões. Mas isso não é a mesma coisa de um autoritarismo, porque o autoritarismo, ele ignora, ele finge que não existe a vontade das outras pessoas. E a autoridade não pode fazer isso, ok? E aí, sabendo quais são as principais ideologias, agora a gente vai para as principais correntes do pensamento político. Porque as ideologias que eu coloquei para vocês, elas podem estar presentes em mais de uma, estar presente em determinado pensamento político. O que difere entre a ideologia e o pensamento político é aquilo que eu falei para vocês. O pensamento político, se ele tiver só a ideologia, ele não vai ter uma ação prática. Então, ele vai buscar o convencimento, mas o convencimento para quê? Para fazer o quê? Entendeu? Então, todas essas correntes de pensamento políticos que eu vou apresentar, elas têm uma finalidade prática, que é diferente da ideologia única e exclusivamente. Tá? A primeira é o socialismo. O socialismo, ele nasce como crítica às desigualdades que o capitalismo industrial vinha desenvolvendo lá na Europa, especialmente na época da Revolução Industrial Inglesa, né? E aí você tem a gente tem como os principais autores que desenvolveram a teoria socialista, o Saint-Simon, o Charles Fourier, o Friedrich Engels e o Karl Marx. Então, eles trabalharam sobre a questão da socialização dos meios de produção. Isso significa o quê? Uma produção que vai ser controlada pelo Estado e esse mesmo Estado vai, depois de controlar essa produção, dividir a riqueza entre a população. O que não acontece, por exemplo, num Estado capitalista. O Estado capitalista, ele não distribui a riqueza, ele só tenta equilibrar as desigualdades da riqueza mal distribuída. Então você tem no socialismo a ideia de que a propriedade privada, ela tem que ser abolida, ela tem que deixar de existir, porque você tem que dividir a renda entre todas as pessoas. E aí você tem uma economia planificada, ou seja, uma economia onde o Estado vai determinar os preços, os salários e vai regular o mercado. Então, a oferta e a demanda, ela vai ser regulada pelo Estado. E é justamente para ir contra esse capitalismo e entendendo que o Estado, ele é necessário. O socialismo acredita que o Estado é necessário, beleza? Aí a gente tem também a social-democracia. A social-democracia é uma variação do socialismo. Aqui vocês podem pensar que a gente tem alguns pensamentos principais e eles podem ter desdobramentos. Então é como se eu imaginasse uma coisa como correta e viesse outra pessoa e falasse, olha, eu concordo com determinados pontos, mas outros eu acho que não são bem assim. Então tem algumas modificações necessárias. Então a social-democracia, ela vem como uma variação do socialismo que surge justamente entre os operários das fábricas lá na Inglaterra, ainda no século XIX. Então, a social-democracia, ela também aceita o capitalismo, ela também aceita o Estado, mas é um Estado de bem-estar social, que é aquele welfare state que eu já comentei com vocês na aula sobre globalização, que essa definição, esse conceito de Estado foi implantado com o economista Keynes,
que falava que o Estado ele tinha que assumir o papel de segurador social e regulador das crises. Tinha que atuar na manutenção do pleno emprego, né, evitando o desemprego, aumentando a renda dos trabalhadores e participando de atividades econômicas essenciais. Por exemplo, o Estado tinha que atuar na construção de estradas, de edifícios. Então, para isso, tinha que ter uma alta carga tributária e essas altas cargas tributárias elas seriam revertidas para garantir todo esse pleno emprego, esse aumento de renda e evitar ou regular as crises. O que difere a social-democracia do socialismo é que ela aceita o capitalismo. O socialismo nega o capitalismo. Já a social-democracia aceita o capitalismo, acreditando que ele pode existir, mas que precisa de mudanças. E essas mudanças, elas têm que ser feitas através da política, com reformas como meios de intervenção na economia e no social. E aí aqui a gente pode até citar a reforma tributária e fiscal que o Paulo Guedes quer fazer ou fez, dependendo de quando vocês assistirem essa aula, que é justamente nessa ideia de que precisa de maior carga tributária para gerar bem-estar social, ainda que o governo não seja classificado como um social-democrata. E aí a gente vai mais para frente explicar as distorções que acontecem, as distorções que os partidos políticos realizam, né, nessas teorias todas. E aí aqui a gente tem o comunismo. O comunismo ele foi um desdobramento do socialismo também, tanto é que os autores que desenvolveram suas teorias também foram o Engels e o Marx, e eles, ao desenvolver melhor o socialismo, eles entenderam que o socialismo seria somente um caminho para chegar no comunismo, que é a etapa final da humanidade. E aí, quando se alcançasse o comunismo, haveria o fim do Estado, ou seja, o comunismo ele difere do socialismo porque não existe mais Estado. É a ausência de Estado e de autorregulação. E aí haveria autorregulação social. As pessoas não precisariam mais de uma estrutura para regular todas as relações e as transações. Isso seria feito entre as pessoas. E aí, os principais agentes dessa mudança seriam os trabalhadores, especialmente os trabalhadores das fábricas, já que esse pensamento se desenvolveu lá na Inglaterra, no contexto da Revolução Industrial. E aí, o comunismo ele não aceita nem o capitalismo e nem o Estado. Ele é totalmente contrário a essas duas instituições, esses dois sistemas. E aí aqui a gente tem também o anarquismo. O anarquismo ele surge na Associação Internacional dos Trabalhadores em Londres, lá em 1860, também nesse contexto de associação entre os trabalhadores das fábricas, e ele teve como principal pensador o Proudhon, que teorizou sobre ser contra qualquer forma de dominação e hierarquia. Então o anarquismo acredita que não deve haver nenhuma forma de dominação e não deve haver nenhum tipo de hierarquia, seja hierarquia social, hierarquia de gênero, qualquer hierarquia deve ser totalmente eliminada. E aí, a diferença entre o anarquismo, o comunismo, entre o anarquismo e todas as outras que eu falei, todos os outros pensamentos que eu falei, é que o anarquismo é contra o capitalismo, o Estado e contra o governo. Então não deve haver governo, ou seja, um grupo de pessoas não deve governar em nome das outras. Todas as pessoas têm que fazer isso juntas, numa autogestão democrática por meio de conselhos.
Então vão haver conselhos participativos bem parecidos com esses que acontecem quando a prefeitura quer decidir alguma coisa sobre o município, mas seria em âmbito nacional, né? E aí haveria a socialização dos meios de produção e a economia seria uma economia de subsistência, basicamente para manter todas as pessoas com um nível mínimo de dignidade. E por último a gente tem o fascismo, que é presente nas ditaduras, né? Que é um movimento político e filosófico ou regime, como estabelecido por Mussolini na Itália, lá em 1922, que vocês estudam mais detalhadamente na história, e que faz prevalecer os conceitos de nação e de raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo tirânico, centralizado na figura de um único ditador. Um exemplo muito forte e inesquecível, infelizmente, é a figura do Hitler. Ele estabeleceu um regime fascista, uma ditadura, lá na Alemanha, fazendo prevalecer o conceito de nação, um conceito de nação que deveria ser pura, livre das raças inferiores, né? E aí aqui, como um autor que desenvolveu essa ideia de centralização e de tirania, a gente tem o Maquiavel com o Leviatã, que falava justamente sobre essa ideia de um soberano acima de todas as leis e que deveria ter suas vontades prevalecendo acima de tudo e de todos. Então aqui você tem prevalecendo as vontades de um ditador que por vezes é racista, com um Estado, um governo e uma economia submetidos às vontades desse ditador. Então o fascismo ele é contra todas as correntes anteriores que eu citei para vocês. Nada mais importa, nenhum pensamento político, nenhuma ideologia, somente importa o que o ditador acredita ser o certo, e mesmo que isso seja irracional, ok? E aí eu trouxe esse resumo para vocês e eu deixo como questionamento: será que as pessoas sabem realmente do que se trata, o que elas dizem defender e o que de fato é o que elas dizem ser? Isso ficou meio confuso, mas tentem pensar com calma sobre isso. Se as pessoas sabem o que elas defendem, se elas sabem o que significa o fascismo, o comunismo, o socialismo, o capitalismo e todos esses ismos, né, que eu citei anteriormente. E aí, mais do que isso, as práticas, elas correspondem às teorias, né? Será que tudo que a gente viu aqui teorizado, quando um político que se denomina como determinada coisa, ele faz o que ele diz, né, defender o que ele diz ser? E aí, como no Brasil a gente tem, né, muitas deformações em todos os níveis possíveis e que eu não daria conta de explicar numa aula para vocês, eu quero que vocês vejam o Greg News, que fala sobre liberalismo, e aí é uma forma descontraída, é muito engraçado entender como é que todas essas distorções acontecem e como que as coisas no Brasil elas atingem outros patamares, assim, para não falar de outra maneira. E aí aqui eu trouxe uma tirinha da Mafalda, que eu gosto bastante e que faz a gente refletir sobre tudo isso que eu falei, né? Ela diz: use, compra, beba, come, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela começa a refletir: o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então eu trouxe essa tirinha para vocês refletirem um pouco. Será que a gente sabe realmente o que a gente tem como ideal, o que a gente acredita que é certo?
Ou será que a gente está se deixando levar pelo que os políticos dizem? E políticos, infelizmente, que não necessariamente pensam sobre o bem de quem eles deveriam representar, né? E aí eu deixo aqui como exercício para vocês um link para vocês olharem os exercícios e fazerem sobre ideologia dentro, né, da sociologia, e pedir para vocês fazerem redação de novo. E aí, o tema da redação que eu proponho para vocês é o papel da indústria cultural na manutenção de ideologias. Eu comentei um pouquinho com vocês sobre o papel da imprensa na aula sobre globalização, mas eu quero que vocês pensem agora no papel que a indústria cultural tem sobre a manutenção dessas ideologias. O que a cultura impõe pra gente? O que a cultura diz que é certo? O que a cultura nega? Né? A gente tem isso mesmo que implicitamente, e a gente precisa refletir sobre isso, ok? Então fiquem bem, se cuidem. Favela vive com conhecimento e eu espero vocês na próxima aula.